Oi, eu sou Joelma Silva, sou advogada aqui em Portugal, faço parte da equipe de Gabriela Teles e atuo na área de Direito Administrativo e Direito de Família. E venho aqui hoje conversar com vocês sobre o Instituto da União de Facto. Lembrando, gostaria de fazer essa ressalva que eu fiz um vídeo sobre casamento e deixei aqui no canal, caso você tenha algum interesse de assistir. Por favor, fique à vontade. A união de facto, aqui em Portugal, é regulada pela Lei 7 de 2001. Em 2010, ela sofreu uma alteração através da Lei 23 de 2010. E a própria lei, ela traz um conceito do que seja a união de facto. A união de facto, segundo essa mesma lei, é uma situação jurídica em que duas pessoas, independente do sexo, convivam em condições semelhantes à das pessoas casadas há mais de 2 anos. Dito isso, é preciso trazer aqui também que a lei ela tem um rol de pessoas que são impedidas de fazer a união de facto. Dito isso, é bom relembrar que a lei ela traz um rol de proibições para a possibilidade de celebração de união de facto. Então nós temos, por exemplo, que os menores de 18 anos eles não podem declarar e viver em união de facto. Também as pessoas maiores de 18 anos, mas que tenham indícios de demência ou de doença psíquica, também não pode. Também as pessoas que são casadas, sim, as pessoas casadas não podem viver em união de facto sem que essa situação jurídica deles seja resolvida, ou através do divórcio, ou através do que se chama aqui de separação de bens e pessoas. Também os parentes, eles não podem se casar entre si. Para dar essas informações, nós vamos entender um pouquinho quais são os direitos das pessoas que convivem em união de facto. Um dos direitos, e talvez este seja um dos mais importantes, é a proteção da morada dos conviventes, dos unidos de factos ou da família, né? Se tiver filhos e já viver ali em família, aí já é família, não é só o casal. Bom, dito isso, também a lei traz uma proteção semelhante à das pessoas que são casadas, que é o fato de poderem, os unidos de factos, se beneficiar desse regime com relação às férias, com relação às licenças e aos feriados, ou seja, as pessoas podem, unidos de factos, se trabalham na administração pública ou se possuem um contrato de trabalho, podem tirar férias juntos, licença juntos, porque seria um inconveniente, inclusive, né? Um dos conviventes tira as férias em junho, o outro, as suas férias vai ser em agosto. Então, isso acabaria trazendo transtorno e isso já é garantido para as pessoas que são casadas. Um outro benefício, vamos dizer assim, mais um direito, é com relação à pensão por morte. Caso um dos conviventes faleça, tem direito a uma pensão por morte. E também umas prestações sociais, também da pensão por morte e também um pagamento de um benefício para quem, por acaso, venha a falecer em decorrência de doença profissional ou de acidente de trabalho. Então, esses, em resumo, são alguns dos benefícios. Então, aqui eu já falei dos direitos, já falei quem não pode viver em união de facto. E aqui eu quero trazer mais uma situação que essa união de facto, muitas vezes, ela precisa ser provada, correto? Inclusive, essa prova, ela tem que ser feita para que a pessoa que vive em união de facto possa usufruir dos benefícios. Então, como é que se prova? É o que as pessoas mais me perguntam. Como é que se prova? Doutora, como é que eu faço para provar que eu vivo em união de facto? Então, se você vive em união de facto há mais de 2 anos, você deve ir à junta de freguesia de onde você mora
e fazer uma declaração conjunta com seu parceiro, com seu convivente, sua convivente. Feita essa declaração, você também pode alterar sua morada fiscal junto das finanças. Se vocês têm filhos em comum, já é uma prova muito boa de que a união de facto existe. E também vocês podem fazer a declaração do imposto sobre a renda em conjunto. Tudo isso forma um bojo de prova, né? Interessante, contundente, de que vocês vivem em união de facto. Mesmo porque a falsidade, a falsa declaração de união de facto, ela é punível por lei. Então, não aconselho ninguém jamais a fazer esse tipo de coisa que não seja verdadeira, né? Sentimento verdadeiro e a relação verdadeira. Olha, a união de facto, ela pode ser dissolvida. Ela pode ser dissolvida pelo casamento. Então, quem vive em união de facto se casou, é impossível viver em união de facto e estar casado. Uma outra coisa que dissolve a união de facto é a vontade entre as partes. As partes podem chegar a termo e dizer, não, nós vamos romper aqui esta união. E, neste caso, tem que voltar na junta de freguesia e fazer também a declaração ou unilateral ou a declaração em conjunta de que não mais estão em união de facto, que essa união foi dissolvida. E também ocorre muito o rompimento da união de facto, infelizmente, pelo falecimento de um dos conviventes que estão nessa relação de união de facto. E aí surge o problema, né? O que fazer quando se tem um bem, se vive em união de facto, se tem um bem e aí a pessoa titular do bem falece? Essa é uma questão assim muito difícil, porque os unidos de facto, pelo Código Civil Português, eles não herdam nada. Quem herda são os cônjuges, que herdam, e os ascendentes, os descendentes, esses são os herdeiros, pelo Código Civil, jamais os unidos de factos. Então, seria interessante se vocês, para proteger um ao outro, e se quiser também, eu tenho casos assim, que as pessoas acabam celebrando um contrato entre si. Exatamente, um contrato. É um contrato regido pelo Código Civil. Tem vários nomes, mas nós podemos chamar de contrato de coabitação, em que vocês podem estipular nas cláusulas o destino do bem em caso de dissolução pela vontade ou em caso de falecimento de uma dos conviventes em união de facto. Esta é uma solução muito interessante. Se o contrato for bem feito dentro das regras do negócio jurídico, tem validade e produz os seus efeitos no mundo jurídico. E também eu gostaria de trazer uma coisa muito importante, porque para que você usufrua dos benefícios, digamos assim, dos direitos dos unidos de factos, você precisa fazer um reconhecimento judicial dessa união de facto. É isso mesmo. Então não basta só a declaração da junta de freguesia, não basta só a prova e as provas de fatos que realmente demonstrem que vocês estão unidos de facto. É necessário uma ação judicial para que a justiça declare essa união de facto, para que produza os efeitos, como eu disse, em relação ao bem da família, a continuar morando na casa, na morada do casal, sem que os herdeiros, né, queiram botar para fora. Então é preciso isso. E também os outros efeitos, como uma pensão, como as prestações sociais, tudo isso, e inclusive com relação aos direitos às licenças, às férias em conjuntas, tudo isso precisa ser judicialmente declarado para que você possa exercer esse direito. Então era isso que nós gostaríamos de trazer aqui sobre a união de facto. Eu espero que tenha ficado bem esclarecido e se você gostou, compartilhe, curta. Muito obrigada!